Beleza? Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso evento da Semana da Logística, o evento realizado pela Movilog Brasil, é o primeiro de muitos que a gente vai realizar ainda, e não por ser o primeiro que a gente vai deixar de trazer pessoas especiais aqui para ajudar a disseminar o conteúdo. E hoje não podia ser diferente. 3 mestres da área do Comex, que eles vão dar uma aula aqui, como todos os outros dias, e eu posso garantir que vocês não vão ter conteúdo assim nem em um MBA que vocês assistirem. Eu posso garantir aqui, tá garantido, tá? Então, eu vou me apresentar, Rafael, do Mundo da Logística, integrante da Movilog. A gente está sempre nas redes aí. Quem não conhece, pode visitar lá, Mundo da Logística, Movilog Brasil. A gente está sempre nas redes aí, falando um monte de coisa aí sobre logística, Comex, como é o que a gente vai falar hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença de todos. E como eu prometi no começo, eu não vou falar muito, eu vou deixar o pessoal falar, que é o que interessa, porque às vezes eu fico falando aqui, o pessoal não gosta, porque tem os especialistas aí, eles estão aqui para dar uma aula, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a bola para o meu amigo Diegão aí, que vai se apresentar, depois a gente já começa esse bate-papo aí, como eu falei, vai ser imperdível. Valeu? Diego, vamos lá? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a esse grande evento da Movilog. E como o Rafael falou aqui, estamos trazendo 3 grandes especialistas para poder participar e falar um pouco mais sobre o comércio exterior. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui, aos nossos convidados, por ter aceitado o convite e de poder participar desse grande evento. Então, já vou passar aqui a palavra já para que eles possam se apresentar e vocês também conhecer um pouco mais do trabalho deles, ok? Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Diego. Obrigada, Rafael, pelo convite, né? Estarmos aqui novamente conversando. Bom, eu sou a Mônica, né? Sou a idealizadora ali do perfil no Instagram chamado Descomplica Comex. Trabalho na área já de comércio exterior tem quase 11 anos. Atuei praticamente por 100% desse tempo em terminal portuário, né? Hoje eu faço parte da equipe de uma startup que vende serviços e inteligência para comércio exterior. E aí estou aqui hoje para a gente poder trazer um pouco de conteúdo, discutir e trazer algumas ideias, né, que possam aí ser relevantes para toda a comunidade. Perfeito. Em sequência, vamos dar continuidade ao nosso evento e trazendo aqui também a nossa convidada, nosso convidado, Montez Oliveira. Seja muito bem-vindo, Montez. Muito obrigado, Diego. O Rafael também é um prazer estar dividindo, né, esse evento aqui com a Mônica e com a Natália. Meu nome é Montez Oliveira, né, eu sou diretor da MTZ Shipping Service, né, e já venho na área portuária, quer dizer, antes de ser portuário, eu era bancário, mas aí veja a mudança, né? Então, já tenho 22 anos na área portuária, a MTZ Shipping Service tem 6 anos de mercado, então, eu aproveitei toda a experiência, todo o network que tinha conquistado, né, que conquistamos durante esse tempo em que estava como CLT, e resolvi criar a empresa MTZ Shipping Services, justamente no momento em que o Brasil estava passando por uma grande crise. Me chamaram de loucos, mas estamos aqui há 6 anos. Também sou criador do Conversando sobre Portos, né, desde 2017, março de 2017, eu venho trazendo conteúdos, lives, através do Facebook, e recentemente, né, estamos com o canal Conexão MTZ no YouTube, onde a gente está trazendo eventos constantes, aí quase toda semana a gente está trazendo eventos, onde a gente tem 3 programas nesse canal, que é o Conversando sobre Portos, o MTZ Live e o Porto e Personalidade. Nossa empresa de assessoria logística e agenciamento marítimo, e ficamos à disposição de vocês aí, e agradeço mais uma vez aqui por poder participar desse grande evento com a Movilog. Perfeito. E, em sequência, nossa amiga e convidada, Natália Morim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Rafa já é meu parceiro há um tempo. Diego, né, eu conheci através da Movilog, mas
Fiquei profundamente honrada e agradecida por ter essa chance, né, de compartilhar um pouco do meu conhecimento por aqui também. Eu sou Natália Amorim, sou idealizadora do canal Comex na Prática e consultora em comércio exterior. Né, eu ajudo aí as empresas que querem se aventurar pelo mundo do Comex, mas não sabem por onde começar. Então, o meu papel hoje é disseminar conhecimento através das redes sociais ou ajudar os empreendedores. Então, obrigada, pessoal, por essa oportunidade de participar de mais um canal, né, para falarmos sobre o Comex, o setor que a gente tanto ama e adora, né? E para mim é muito importante estar conectada através das redes sociais, que hoje em dia são um canal super utilizado pelas pessoas. Então, muito obrigada. Pô, bem legal. Só pela apresentação, a gente já viu que eu não estava mentindo lá no começo, né? Ainda bem que vocês se apresentaram, porque o pessoal viu que eu não estava mentindo. São pessoas especialistas que vão dar uma aula hoje aqui. E só para a gente dar uma introdução, o que é o tema da nossa live hoje? O papel do Comex dentro da cadeia logística. Tá? Então a gente vai falar bastante sobre logística, sobre Comex, como que as duas áreas acabam se interligando, uma ajudando a outra. A gente até brinca, como a Nath falou, a gente já fez uma live, a gente fala que um é o braço da outra, né, Nath? Acaba uma ajudando a outra. E eu já queria partir para a primeira pergunta, para a gente trocar uma ideia, para a gente levar esse conhecimento pessoal, que é o seguinte: eu acho que a primeira pergunta é até legal, que vai já dar uma introdução do que a gente vai falando no decorrer da live, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: sabemos que o comércio exterior é um braço da logística, que é o que a gente vem falando. Então, eu queria saber quais os principais pontos de impacto nas duas funções. E quando o Comex pode afetar o trabalho da logística e a logística pode afetar o trabalho do Comex. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, disseminassem um pouco sobre isso, colocassem a experiência de vocês. Eu queria que vocês falassem. Natália, você pode começar para a gente? Claro, a gente já fez 2 encontros, né, Rafa? Um no seu canal e um no meu canal. E lá, em ambos os casos, né, em ambas as oportunidades, a gente falou um pouco sobre isso. A gente sempre cita aqui, logística, na verdade, assim, a logística é um conceito amplo e o Comex está inserido dentro desse conceito. Não dá para você separar um do outro, né? Porque a logística relacionada à armazenagem, a transporte nacional, enfim, a estoque, isso tudo é uma parte da logística e o Comex está dentro da cadeia como um todo. Então, a gente não tem como separar. É óbvio que uma atividade de um setor específico vai impactar no outro e vice-versa. Então, assim, normalmente o comércio exterior vem antes, né? Quando você... Na verdade, sim, falando o certo, ele está ao meio, né? Porque existe o pedido de compras, existe o processo de comércio exterior, a importação ou a exportação, e depois vem a parte da distribuição e armazenagem. Então, como que esse elo aí, ele não quebra, né? Eu acho que o que rege a relação, tanto de uma ponta quanto da outra, e o Comex no meio, é o tempo, né? Porque a necessidade do cliente está envolvida ali nos dois. Os dois vão trabalhar para atender o cliente com excelência. Eu sempre falo lá no Comex na Prática que a gente trabalha em cima de 3 pilares, que é você reduzir o custo da sua operação, você melhorar o seu lucro, né, o lucro da sua empresa, e você atender o cliente de uma forma excelente, né, você propor o melhor atendimento ao cliente. Nós somos prestadores de serviço, então a gente precisa vender uma solução logística para o cliente, vender o que é melhor para ele, e executar da melhor forma. Então, assim, não dá para a gente eliminar e pensar, a gente do comércio exterior, eliminar a logística e falar assim, o problema é da parte da distribuição, eu vou aqui fazer o meu e eles que se virem quando chegar a parte deles. Não, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Então, eu acho que o tempo é a variável que predomina aí, porque a gente está sempre com a corda no pescoço, sempre tem aquele pedido que é super urgente, que chega para o comércio exterior, né, que vem do setor de compras de uma empresa. Exemplo, uma empresa farmacêutica, que até pegando o gancho da live que eu fiz ontem.
e esse tema foi tratado no Comex na Prática essa semana. Vem um pedido de um lote de medicamentos, enfim, de insumo para produção de algum medicamento, tem questões de controle de temperatura, tem questões que você precisa seguir para você não perder, inclusive, a mercadoria. Então, o trabalho do Comex, do analista de Comex, enfim, da equipe de comércio exterior, influencia também no trabalho de quem vai pegar essa mercadoria depois que ela chegar, por exemplo, no Brasil, para poder distribuir para os lugares, né, para os clientes finais. Porque se existe um erro, acontece um erro, um descontrole de temperatura, alguma coisa assim, um medicamento, isso vai prejudicar o trabalho do logístico também. Da mesma forma como você fazer de tudo para atender, né, o processo como um processo urgente, né, trabalhando às vezes um pouco a mais, fora do seu horário normal de trabalho, mas se desdobrando para poder conseguir fazer esse atendimento perfeito, você vai ajudar o logístico, né, a executar parte dele também da melhor forma. E eu acho que, do outro lado, né, quando você olha do logístico para a pessoa de Comex, eu acho que quando você recebe um pedido de compras, por exemplo, é interessante que você exponha toda a situação para a pessoa do Comex. Olha, esse pedido é urgente, eu tenho tantos dias para ter a carga aqui no Brasil, ou para exportar a carga, enfim, dependendo da operação. Eu não estou olhando o custo, eu vou pagar o que for preciso, então eu preciso de tempo, ou se não, eu preciso de tempo, mas eu também não posso gastar muito. Abra, né, a situação também para a pessoa que vai te ajudar no Comex, porque muitas das vezes isso não é falado e aí perde-se tempo, porque você acaba cotando às vezes uma solução que é aquela mais padrão, né, mais standard, sendo que o cliente precisava de uma outra solução. Então é bom que haja uma sinergia ali entre os dois, para que no final a operação logística como um todo saia como planejado. Legal, acho que a Nath tocou numa palavra aí que ela vai ser unânime, né? Dentro da logística, principalmente, que é tempo. Né? Cada vez menos. Né? O que você fazia em um dia não é suficiente mais, tem que ser em horas. E eu não sei onde vai parar isso aí. Né? E nós da logística vamos ter que se virar para satisfazer as necessidades do cliente. Ninguém mandou escolher a logística, né? Montes, e aí, cara, o que você acha, assim, quando que o Comex pode afetar o trabalho da logística, ou a logística pode afetar o trabalho do Comex? Bem, aproveitando, né, o gancho do que você falou, né, da questão de tempo, né, praticamente a gente trabalha na função para ontem, né? Então, quando a gente recebe uma demanda para hoje, era para ontem, né? Então, a gente tem esse desafio, né, na logística em geral, na operação portuária, qualquer tipo de outra atividade que englobe, né, a logística em geral. Mas foi bem colocado, né, pela Natália, né, a questão, né, do Comex em relação à logística, né, tanto de um lado como do outro. Então, eu entendo que ela tem que estar sincronizada. Então, as informações elas precisam estar alinhadas, né, dentro da logística em si, dentro do Comex, quem está fechando a carga, né, o cliente que está passando a informação. Esse ponto que ela mencionou, que o cliente ele tem que ser mais claro realmente, ele só pode pagar isso, ele pode pagar mais, o prazo é esse, o tempo é esse. As pessoas muitas vezes fecham cargas na China, né, acho que a Natália pode ajudar, a mulher Mônica, né, e você sabe o tempo que leva o transit-time, né, de uma carga containerizada da China para o Brasil, né, quantos transportes essa carga ela faz. Né? Então, a questão eu acho que o sincronismo entre esses dois, vamos dizer assim, esses dois pontos da logística, né, o Comex e a parte da logística, a parte de terminal, a parte de armazém, a parte de transporte, a navegação em si, né, todo esse processo, principalmente o profissional do Comex, né, que está trabalhando, que está fechando esse movimento, ele tem que estar bem atento ao que está acontecendo com a sua carga, né? Que até chegar no cliente, a carga está na responsabilidade dele. Então, é importante acompanhar cada etapa. Eu acho que é necessário ter esse acompanhamento constante. Né? E, claro,
com a eficiência, né, com a eficiência na logística, a eficiência nesse controle, né, você vai ganhar credibilidade, né? Esse teu cliente, com certeza, ele vai te contratar mais vezes, ele vai estar fidelizado com você. Então, deixa eu só ver aqui como é que você mencionou aqui, para afetar o trabalho da logística ou vice-versa. Então, eu acredito que tem mais a contribuir do que afetar, né, de forma negativa alguma coisa na reação da logística a partir do momento que você está, vamos dizer assim, sincronizados. Né? Então, é importante, quem trabalha no Comex, eu já fiz isso anteriormente numa empresa que eu trabalhei, eu peguei o pessoal que estava no escritório, levei para a beira do cais, levei para o porto e mostrei passo a passo para eles. Então, é importante, né, ter essa atenção e não ficar só atrás da mesa. Né? Então, o profissional, em geral, ele tem que conhecer a fundo a operação. Mais ou menos nesse sentido, claro, né, as especialistas aí podem realmente acrescentar mais um comentário ou até me corrigir, né, que nós somos de operação portuária, né, então, muitas vezes, quem está ali na beira do cais, quem está trabalhando em operação portuária, muitas vezes não sabe de todo o trâmite, né, e muitas vezes também interfere, né, no complemento dessa logística. Então, é um contexto bem complexo, acho que a gente viraria a noite aqui, transformaria numa live sertaneja, para falar sobre esse tema e abordar mais a fundo esse ponto do Comex em relação à logística. Eu acho que nesse ponto, assim, foi muito bem sintetizado, né? Toda essa questão do impacto negativo, positivo, né? A Natália colocou muito bem a questão do tempo precioso, né, para a gente. A gente sabe que tudo é muito crítico, tudo é muito urgente, a gente está sempre correndo atrás do tempo, né, atrás do relógio. Mas uma coisa que eu acho que eu consigo aqui complementar, e acho que fecha tudo isso que a gente falou até agora, é a questão também da comunicação, né? A comunicação, ela é a chave principal aí para interligar tudo isso. Porque se não houver uma comunicação correta, uma comunicação direta, limpa, clara, certamente ambos vão ser impactados, né? Você não se comunicar muito bem com a equipe de logística, né? Não colocar, como a gente colocou ali os pontos, né? O que é crítico, o que não é, como é que a gente vai fazer, como é que essa operação vai rodar, né? E consequentemente, colocar ali quais são os impactos, né, de repente não receber aquilo dentro do prazo, né, qual que é a urgência daquilo, isso tem que estar claro, isso tem que estar explícito. Então, muitas vezes a gente brinca, né, mas esse cliente ou essa empresa é sempre tão crítico, esse pessoal, né, sempre tudo é crítico, mas às vezes realmente ou às vezes a gente está falando aí da comunicação, né, a comunicação está falha. Então, acho que uma das coisas que eu consigo colocar aqui, que para mim assim, é essencial, quando você vê que o teu processo ele não está rodando bem, né? Você vê que está sempre engatando, tenta parar um pouquinho, né? Dá um passinho para trás e entende ali se você está se comunicando bem com os envolvidos, né? E aí, consequentemente, com uma comunicação ok, o tempo, ele certamente virá a nosso favor, e, consequentemente, em todas as etapas elas vão ser cumpridas com excelência. A comunicação é base de qualquer relacionamento, né? Seja profissional, pessoal. Exato. Não, acho que só nessa introdução a gente já tocou em 2 pontos que são fundamentais para qualquer gestão, que é planejamento e comunicação, né? Independente de qualquer que seja o segmento, se a gente tiver planejamento e comunicação, a gente já tem boa chance de dar certo. Né? Eu achei que foi super... Hã? Não, e hoje a gente não tem como mais ter desculpa, né? Porque a comunicação, a gente tem várias ferramentas que não tem como ter comunicação. Até um tempo atrás, né? Não tem, porque faltou telefone. Hoje não tem mais, hoje você comunica de qualquer jeito. De todas as maneiras, né? Exato. Ser achado, né? De todas as formas, não adianta nem querer escapar. Tem como esconder mais. Quando a gente faz alguma coisa errada, você fala assim, eu vou ficar quietinho aqui. Não tem mais, o pessoal te acha. É impossível para esconder. Hoje mesmo eu estava fechando uma operação pelo WhatsApp. Não. Então, até um tempo atrás, a gente estava pensando, né? Ou não vai existir, ou é muito invasivo, né? Essa coisa de, não, me liga, me manda um e-mail, não fala comigo assim, né, por esse canal, mas hoje não existe isso, né?
Hoje, inclusive, vem para facilitar até a vida. Com certeza. Não, é exatamente isso. Eu acho que... e uma coisa não vai sobrepor na outra, né? O WhatsApp vai acabar com o telefone, que vai acabar com o e-mail. Não, eles vão vão juntando ali e fica a teia de comunicação fica bem maior. Eu acho que o Montes foi bem... Ele falou assim, hoje não tem mais desculpa o pessoal que não se comunica, né? Então, acho que a gente já deu uma introdução bem legal. A gente já começou aí, quem não entendia de logística, Comex, já vai começar a falar, cara, essa área é minha vida, para quem gosta, né? E às vezes as pessoas também não conseguem distinguir, né? Saber onde começa um, onde termina o outro, né? Fica aquela coisa, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes nas redes, né, vem bastante pergunta, assim, eu queria fazer Comex, mas tem alguma coisa a ver com logística? Porque às vezes a pessoa está na logística, ela quer fazer Comex, ela acha que não tem nada a ver, então eu acho que já deu para o pessoal ficar inteirado de como funciona. Agora eu queria entrar um pouco mais a fundo na parte da operação. Nós já falamos como uma área vai afetar outra e tal. Eu queria trazer um pouco mais para o momento que a gente está vivendo, que a gente está com uma alta do dólar aí, que acho que a gente não teve uma alta assim antes. Eu queria saber assim, como que os importadores têm sofrido com essa alta e quais os principais serviços logísticos que são afetados por essa alta do dólar. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que você acha, Nath? Bom, Rafa, realmente a gente nunca viveu esse momento de um dólar que bateu quase R$6. Isso tem diversos motivos, a gente teria fazer uma outra live só para falar do que ocasionou isso tudo, enfim. Mas estando na situação que a gente tem dois lados. O Brasil hoje está com superávit na balança comercial. Para quem não sabe o que é superávit na balança comercial, é quando o número de exportações é maior do que o de importações, então a conta fica positiva. Você vende mais do que você compra. Que isso, assim, para o governo é bom, porque entra mais dinheiro estrangeiro dentro do país e você paga menos dinheiro estrangeiro, né? Você põe menos dinheiro estrangeiro para fora. Então, assim, a gente está com superávit porque as exportações estão bombando. Todo mundo que exporta, viu o dólar nesse patamar, falou, opa, vou ganhar dinheiro, vou encher o meu bolso de dinheiro. Então, principalmente, os commodities ali, o agrobusiness, está com toda a força nas exportações. O Brasil está vendendo a rodo, e inclusive é por isso que a gente ficou na crise, né, dos alimentos aí da cesta básica, do arroz que chegou a 40, 50 reais um saco, sei lá, acho que 40 e poucos reais aqui, Vitória. Porque os produtores foram escoando a produção para fora, exportando, e a gente chegou ao ponto do governo federal abaixar o imposto para o arroz, para a gente importar arroz para comer, porque aqui dentro, porque o mercado interno, né, o mercado nacional estava estava escasso o arroz, porque a gente colocou tudo para exportar. Então, por um lado, a gente vê esse superávit, as exportações bombando, os produtores, né, os exportadores felizes da vida, com dólar alto, porém, os importadores que pagam as suas despesas em dólar, sofrendo com seus caixas, além de toda a crise que a gente está passando por causa da pandemia, que já debilitou muitas empresas, a gente ainda está vivendo essa crise financeira, essa questão do dólar. Então, assim, são duas coisas muito importantes que estão fazendo, assim, os empresários suarem para poder administrar suas contas. A boa parte dos serviços de importação você compra em dólar, né? E assim, o frete internacional é em dólar, e aí por conta da pandemia, com as fronteiras fechadas, o limite de transporte foi reduzido, os valores de frete, tanto aéreo quanto marítimo, foram para as alturas. Então, o que era um preço que convertido de dólar para real já seria caro em preços normais, com o preço da pandemia, que um frete quadruplicou de preço, você ainda pagar R$6, né, por isso, né, por dólar, na conversão. Então, assim, maltratou bastante os importadores. Na época, logo no início da pandemia, a gente começou a ter uma desaceleração das importações,
chegou a um nível bem ruim, e agora a gente está retomando aos poucos, apesar disso tudo, do dólar ainda continuar no patamar muito alto, a gente está começando a reaquecer o mercado de importações e a equilibrar a balança. Por quê? A gente ainda precisa importar muitos insumos, muitos produtos que a gente não consegue ter aqui dentro do mercado. A importação de medicamentos também aumentou muito, justamente por conta da pandemia. E muitas empresas acabaram vendo nessa crise que foi gerada nesse ano uma oportunidade. Seja de importar alguma coisa para suprir, por exemplo, a pandemia. Muitas empresas começaram a importar materiais médicos e hospitalares e também medicamentos, ou para exportar, né, alguma coisa. Então, dizem que toda crise gera uma oportunidade. Então, teve muita gente que aproveitou isso também. Mas o grande impacto que essa moeda, da altura que está, do jeito que está, no valor que está, impacta para os importadores, pagar a conta, né, da importação, principalmente dos serviços internacionais, que chegam em dólar, e aí aqui eles têm que pagar para os seus prestadores de serviços, seja o armador, a companhia aérea, o agente de cargas e tudo mais. Todas essas taxas, todos esses serviços são em dólar. Então, é nessa hora aí que o importador sofre mais. E os impostos, né? A carga tributária do Brasil é puxada, então tudo que é feito em cima de um valor convertido fica mais caro. Então, esse é o grande impacto que o dólar tem trazido aí para a gente. E não há expectativa que o dólar caia aos patamares que a gente já viu, de R$3, por exemplo, 4 tão cedo, infelizmente. Querendo ou não, a gente é meio dependente da moeda e a gente sofre com isso, né? E principalmente a gente sofre, assim, a gente consegue enxergar o impacto que ela tem porque a gente está numa operação que depende muito dela. A gente está falando de cadeia logística e Comex. Isso aí é bem nítido, né, Montes? É muito nítido, né? Eu, particularmente, eu posso dizer, né, no ano passado eu consegui trabalhar com exportação de serviço. A taxa do dólar era uma outra, eu queria que fosse a mesma de hoje, né? Então, existem benefícios para uns e, né, não benefícios para outros, né? Realmente, quem trabalha com importação e tem, se tiver uma atividade que também envolve exportação, claro que ele deve estar investindo nisso, aproveitando a alta do dólar. E, claro, o impacto ele é muito grande, porque você diminui alguns investimentos, né, e também afeta, como a Natália falou, na questão da compra de insumos. Né? A gente ainda está muito dependente de muitos insumos, e isso, claro, afeta diretamente no custo final do produto. Né? Então, várias indústrias estão sofrendo em relação a essa questão da alta do dólar, e realmente a gente, pelas expectativas de mercado, né, pelo que alguns economistas dizem, não vai baixar. Né? A gente teve aí uma queda leve aí com a questão da possível, né, conclusão dos testes das vacinas contra o coronavírus, né, mas não vai baixar muita coisa. Né? O que a gente espera mais à frente? Então, eu acho que o mercado ele tem que realmente começar a entender essa situação, porque realmente voltar a R$3, né, um dólar, né, e o mercado naquela época já pensou quando passou a 4, então de 4 para 5, né, então é a questão de adaptar realmente o mercado, muitas empresas sentiram esse impacto, né, outro ponto diretamente afetado a logística, né, você aumenta o preço do dólar, aumenta todo o processo do produto em si, mas na logística você não consegue reduzir seu custo. A armazenagem você não vai conseguir reduzir, o transporte você não vai conseguir reduzir, né, porque isso também justifica a qualidade do serviço que você tem que prestar, né, a segurança do serviço que você tem que prestar. Né, então, vários pontos, né, como outra live, né, a gente teria que fazer para poder explanar, abrir mais o leque desse tema, né, dessa questão. Né, e, claro, afetando diretamente a economia, afeta no bolso do brasileiro. Então, a gente ainda está muito dependente, a gente sabe que tem muito para se aprimorar ainda. Eu acho que as empresas devem preparar melhor seus profissionais. Na época,
Se puder preparar agora, ótimo, mas na época que a gente tiver no bom também, chamada vaca gorda, que também eles invistam, né, que a gente possa ter mais oportunidades, por exemplo, de acompanhar as redes sociais, que hoje em dia é uma fonte de aula, de ensinamento, não dispensando, né, o tradicional currículo, né, currículo, certificado de faculdade, de universidade, etc. Mas é importante, o profissional, ele está atento, ele acompanhar, ele saber o que é economia, ele saber o que é logística, ele saber por que o dólar está alto, por que o dólar está baixo, sobre a balança cambial, todo esse processo eu acho que é interessante, ele seja aberto a todas as pessoas, passem a se interessar por isso e tenha mais profissionais qualificados para um momento de crise, ele poder saber realmente sair pela tangente, né? sair ileso desse desafio. E isso que você falou com relação a se reinventar e, de repente, aproveitar a melhor oportunidade, né? Há 2 semanas, a gente fez uma apresentação, através da empresa que eu trabalho, né? De uma ferramenta de análise de mercado de importação. Então, essa ferramenta, né, ela traz ali dados de frete, seguro, preços, né? Preço unitário, preço total, e outras informações. E na apresentação, assim, a gente trouxe realmente esse assunto para esse momento, porque, realmente, se você olhar, né, as importações durante um período, e especialmente ali no início da pandemia, houve realmente um impacto, uma queda, todo mundo sentiu, né, estremeceu um pouco aí, mas, passado um tempo, as empresas, elas também passam a se readequar, né? Então, você reorganiza, né, os papéis, você recoloca as coisas para que você possa efetivamente passar por esse momento, né? Então, uma das coisas, assim, que é bem interessante também é essa questão de você estar de olho na análise do mercado, né? Ter o máximo de informações possíveis à sua disposição, e informações de maneira dinâmica, para que você possa analisar o comportamento do mercado, seja semana por semana, né, mês a mês ali, e você poder efetivamente ter dado suficiente, informação suficiente para tomar uma decisão. Então, assim, eu analiso o meu concorrente, eu analiso como é que estão as coisas, né, não só para a minha empresa, mas para os demais, eu vejo como o mercado está se comportando, se realmente está para todo mundo a mesma coisa, ou se não. Consigo também, de certa forma, através da análise de preço, enxergar possíveis novos fornecedores lá fora, né, ou novos exportadores, novas oportunidades de negócio. Então, eu acho que também acaba sendo um momento de bastante estratégia, né, comercial, especialmente entre os importadores, para fazer esse tipo de análise aí do mercado, né, como um todo. Isso que o Montes falou é importante, porque eu sempre falo isso também no Comex na Prática. Você, como profissional de um setor que lida com outros países do mundo, todo mundo, de uma forma geral, precisa fazer isso, mas nós, ainda mais. A gente precisa entender e ficar ligado no que está acontecendo no mundo, como é que isso é muito dinâmico, é muito sensível. As coisas atingem muito o nosso setor. Então, assim, a gente sofreu uma pequena queda no dólar porque o Biden foi eleito, né? O Trump é eleito, assim, né? Em teoria ainda não está confirmado, né? Mas, enfim, foi eleito. E aí a gente teve uma queda no dólar. Então, as pessoas têm que se questionar por que a eleição nos Estados Unidos influenciou o mercado, as bolsas, né? O mercado financeiro. A gente precisa fazer esse tipo de análise, porque senão a gente não entende o que a gente está executando. Então, como a Mônica falou, esse foi um período de você parar e, ao invés de executar, você pensar e fazer suas estratégias. Porque muitas empresas, no início da pandemia, sofreram porque não tinha como importar do jeito que estava. Então, às vezes, era mais fácil você tentar, de repente, consolidar alguma carga, atrasar algum pedido, ou parar um pedido para que fosse feito depois, analisar os seus estoques para saber se você ia ter como segurar aquela importação.
Se você tem um agente de cargas, por exemplo, que é parceiro seu, você negociar os seus pagamentos, isso aí é tudo estratégia de negócio, né? É tudo que você precisa pensar. Então, que assim, reduzir o dólar, a gente não tinha essa opção. A gente tem que trabalhar com dólar, aprender a trabalhar com dólar da forma como está. A gente também não pode deixar de importar, porque a gente depende do produto internacional. O que a gente vai fazer para conseguir importar e não morrer, né? Não falir, conseguir deixar a empresa saudável, né? Então, era sim um momento de estratégia. Acho que agora a gente já aprendeu a fazer isso. A gente já está sabendo andar aí com dançar com a música do jeito que está. Eu não vejo um cenário diferente nem para o primeiro semestre de 2021, tão diferente. Não só por conta da pandemia, porque a gente já está entrando numa segunda onda aí, apesar das vacinas, são duas variáveis que conflitam, né? As vacinas chegando, mas a gente entrando numa segunda onda de pandemia, a Europa já está confirmada a segunda onda, vai vacinar todo mundo? Não vai? Como é que vai ficar? A gente está num futuro incerto, e também por questões que o Brasil passa por uma crise interna muito grande, então a gente está com um país bastante bagunçado, então não vejo um cenário tão diferente, pelo menos aí para os primeiros meses de 2021. Então sim, a gente tem que aprender a lidar com esse mercado do jeito que está. E é legal tudo que vocês falaram assim, porque às vezes alguém vai abrir uma empresa ou vai empreender, ele fala assim, não, mas a minha empresa é pequena, eu não preciso estar de olho lá fora. Gente, hoje é o que vocês falaram aí, adaptação. A Mônica foi muito feliz quando ela falou assim, a gente tem que olhar o mercado como um todo, empresa que às vezes não tem nem ponto fixo, vamos dizer assim, trabalha pela internet, tá comprando as coisas da China para vender aqui. A gente vê muito isso na internet, né? Então, acho que o Comex hoje, a gente, dependente da área que a gente atua aí, ele é fundamental, porque fonte de fornecimento a gente pode... Aí vai entrar até naquele outro ponto que nós falamos de comunicação, né? A gente tinha uma barreira de comunicação com os outros países, hoje não tem mais, né? A gente consegue falar qualquer lugar do mundo, qualquer hora. Então, é bem isso mesmo. E quem não gosta pode começar a gostar aí, porque vai fazer parte. Tem que gostar, né? Não. Vai ser obrigado a gostar de Comex. Gente, quem trabalha com Comex, é difícil você ter. É óbvio que a gente tem sim um horário fixo, né, Mônica? Porém, Monteiro também sabe disso. Levanta a mão aí, quantas vezes alguém acordou na madrugada para conferir o PL, gente? Atender o transportador para carregar, deu errado. Para saber se a carga foi coletada, porque era a China. Quantas vezes trabalhou no sábado, que os países árabes, principalmente, ou Índia também, trabalha no sábado? Como é que faz, gente? Eu acho super legal do ponto. O setor automotivo ele é muito dinâmico também, né? Por conta da cadeia, da linha de produção. Então, no meu caso, tem as vezes que eu acordei na madrugada, foram muitas, foi por conta de parada de linha real, assim, né? Nada quando história para boi dormir, né? Meme que conta na internet que a fábrica vai parar, mas é realidade, assim, a vida é muito dinâmica, né? Muito exige demais, assim, exige muita dedicação. Então tem que ser, tem que entrar sabendo, eu acho, né? E tem que pegar esse amor aí, essa paixão para você realmente fazer sempre o melhor e entender o outro, né? Porque a gente fala comunicação, tempo e tudo mais, mas se eu não me coloco, por exemplo, no lugar da Natália, né? Como parceira dela, para entender o que ela está precisando, né? Até em que momento eu posso ajudá-la, não funciona, né? Então tem que ter essa sinergia, fazer essa roda girar para aquilo que a gente falou, né? Ter sempre sucesso, aí a maior taxa de êxito é suficiente, né? Em todas as operações. Se você escolher trabalhar na operação de Comex, essa será a sua vida. São poucos os setores que não sofrem com essa coisa louca aí. Mas se você quer muita ação, emoção, queda de cabelo, é na operação que você deve ficar mesmo. A gente é doido, mas a gente se diverte. Mas o Natália é bom que não tem rotina. E dizem que Deus protege, né?
Os bêbados, as crianças e as pessoas que trabalham com Comex. E cabelo, ó, a gente que é morena, né? Não sei se vocês perceberam, a Natália ali também tá, ó. Mas o meu cabelo, ele tem assim umas luzes bem... Por quê? Porque eu tive que fazer para disfarçar os cabelos brancos. Cabelo branco. Aham, é isso mesmo. Tamo junto. As luzes natural, né, Mônica? Vão surgir, né? Olha, você pegando o gancho aí, sabe o que eu achei legal de Comex? O primeiro contato meu com Comex foi na pós-graduação, que eu fui obrigado a fazer um trabalho. Eu achei super legal, assim, como era a negociação. A gente não tem nem noção que você tem que entender, por exemplo, a cultura do país que você vai trabalhar, cara. A gente falou, né, assim, não só de contato de horário, mas uma abordagem tem que ser diferente. Às vezes, você saber o jeito que você fala, como que você fala. Eu acho que, assim, essa dinâmica aí vai deixando um negócio bem, bem bacana. É o que eu falo da logística. No começo assusta também, né? Porque é uma loucura, uma correria, não tem... assim, você pode trabalhar no mesmo setor todo dia, mas você vai fazer sempre coisa diferente. Então, você não tem uma rotina. E depois você acaba gostando disso, você não quer sair mais. Aí que tá o problema, né? Exatamente isso, Rafael. Não tem rotina, né? Não tem, somente quem trabalha na área portuária, muitas vezes não tem final de semana, não tem feriadão, então você tem que estar realmente disposto, né, a mudar, né, o seu lazer, né? Nunca vai ser, muitas vezes, não vai ser junto dos outros, né? A gente vai fazer o lazer à parte, depois, de uma forma mais descansada. E a logística, né, a gente já começa com ela quando a gente acorda, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente já está montado na logística, então a gente não tem como viver longe dela. É isso. Eu falei, a gente sempre comenta, né? Agora que a logística está ganhando um pouco mais de notoriedade pelo momento e tal, e eu incluo, quando a gente fala logística, Comex, tudo que a gente está falando aqui, porque, querendo ou não, a gente está conseguindo, a gente fala a área, né? Está conseguindo manter a qualidade de vida das pessoas. Né? Se os mercados estão abastecidos, se os hospitais estão conseguindo manter isso, a grande parte é por causa da logística. Né? Muita gente não sabe a importância que a logística tem, né, na sociedade como um todo, né? Como que isso impacta na sociedade como um todo. Às vezes é um pouco triste, né? As greves, né? Greve de caminhoneiro, por exemplo, muitas vezes acontece, a gente acompanha, né? Todo mundo é afetado, então, assim, é aquele momento que você para e pensa e fala, nossa, a gente não é nada, né? Não tem nada se não for através da logística. E outra coisa que eu acho bem interessante também é você, por exemplo, ir no mercado e você pegar um produto ali que você sabe que passou ali pelo teu processo, né? Fala, olha, essa empresa eu conheço, né? Essa empresa... a gente, né, tem negócio com ela, ajudei a carregar, ajudei a liberar. É uma sensação, assim, bem interessante também. Tem que pegar o produto do mercado, Mônica, falar para a pessoa, sabe quem que trouxe aqui? Fui eu que trouxe aqui. Me agradece. Sabe por que você já começou aí? Porque eu coloquei aqui, ó. Não dormi uma noite, para que tivesse... Tá devendo uma tinta de cabelo. Já cobra, dá uma cobrada. Um dia no spa, né, para relaxar. Comentou sobre a questão da cultura, Rafa. Eu falo isso também. Eu tenho um curso que chama Construindo Seu Legado no Comex. Eu lancei no mês de outubro. E eu dando aula para os meus alunos, eu falo muita coisa do que a gente, da teoria, mas também o que a gente vive como profissional de Comex no dia a dia, eles se chocam muitas vezes. E isso da cultura é super real. Você, às vezes, não pode apertar a mão de alguém, porque no país que você está fazendo esse tipo de negociação, eles não apertam a mão. Ou às vezes apertar a mão é um sinal de intimidade muito grande que você não tem. Tem países que você chega e beija no rosto, mas às vezes você não está acostumado a fazer isso, mas para eles é um sinal de respeito. Então, assim, tudo isso pode direcionar seu sucesso ou não numa negociação, então é importante. É muito dinâmico, gente, a gente precisa estudar a todo momento, não que as outras áreas não precisam, mas a gente tem muita coisa que a gente precisa saber e que as pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade que a gente carrega. Sabe o que é legal também? Eu acho assim, ó, que quando a gente
passa uns perrengues nas áreas, a gente sofre 1, 2 semanas. Mas o que a gente tem de história para contar, né? Senão a gente vai fazer uma live só de história. Senão... por causa disso, às vezes você faz uma coisa hoje, amanhã você vai fazer igual, já não é mais. Aí você acabou com tudo. Então, é um bololô danado, mas acaba sendo satisfatório no final de tudo, né? Principalmente quando a gente pega um fato como a Mônica citou aí, né? Você vai no mercado e fala, cara, as pessoas não têm noção do porquê que elas estão adquirindo isso, mas a gente fez parte disso tudo, né? E agora eu queria entrar na terceira pergunta, que a gente já vai entrar um pouco nisso aí, que a Mônica falou, que são os prazos cada vez mais curtos. As pessoas sempre querem todos os produtos à sua disposição e sempre com um prazo menor, mais curto, né? Há um tempo atrás era D+2, D+1, agora é DZ, daqui a pouco é D-1. Negativo. Você nem fechou, o cara tá batendo na porta da sua casa para te entregar. Então, eu não sei como é que vai ser. Mas assim, eu queria saber como a gente pode fazer para evitar isso, Mônica? Já que você tocou no assunto, eu vou começar com você agora. Eu acho que a questão do prazo, né, acho que a primeira coisa foi falada aqui hoje é a questão do tempo, né? Com relação a prazos, a gente sempre sentiu muito, né? Isso eu falo por viver isso na prática, né? E ouvir de todos os envolvidos aí nas operações, a questão da burocracia, acho que impacta, assim, realmente, assim, a questão do prazo, né? Então, a burocracia sempre foi a pedra no sapato de todo mundo. Então, a gente, beleza, a galera do Comex deu tudo o que tinha que dar, né, de si ali para resolver, logística tá ok, mas a gente tem que se submeter à questão de repente, uma documentação, uma exigência, e aí você fica meio que no escuro com relação a quando que aquilo vai ser liberado, né? Então, assim, quando eu digo burocracia e exigências, né, a gente está falando muitas vezes dos órgãos anuentes, né? A gente sabe aí que tanto na importação quanto na exportação existem as exigências, né? Existem aí cada carga aí vai ser submetida a um tipo de procedimento, e aí você tem que estar atento a isso. E uma das grandes brigas aí, e como eu disse, né, sempre foi muito impactante, é justamente esses prazos. Porque a carga caiu em exigência, não se sabe quando vai ser liberado. Isso aí é para matar alguém de ataque cardíaco. Porque a pessoa não sabe, né? Fica totalmente no escuro. Parte boa disso, né? Isso aí eu já coloco como ponto número 1, que por muito tempo, né, impactou muito toda a cadeia. Mas a gente percebe nos últimos tempos, e isso é muito bom, a vontade, né, dos órgãos públicos, né, que regem todas essas exigências aí, de realmente fazer um trabalho um pouco mais acelerado, né? Então não já saiu aquele tempo assim que porque é órgão público, então é muita lentidão, a gente tem que ficar à mercê, a gente é refém. Não, a gente percebe uma parceria muito grande, né? Recentemente aí tem tido diversos eventos, para quem está atento aí nas redes, diversos eventos promovidos pela própria Receita, né, por outras alianças aí, para justamente trazer tudo que tem sido feito em termos de tecnologia. E quando a gente fala em termos de tecnologia, é muito da substituição do papel, né, para realmente meios digitais. Isso é fundamental, essa transformação digital, ela veio assim como uma avalanche para dentro do comércio exterior, e como um divisor de águas também, tá? Porque quando eu elimino o papel, consequentemente eu ganho tempo, e muitas vezes, né, acho que isso também foi um tema de uma live na semana passada, a gente falou um pouco sobre se reinventar nisso tudo, né? Então, beleza, eu tinha ali como é que eu posso dizer assim? Algo que me impedia mesmo, né? Porque, precisa de papel, tem que estar presencialmente em diversos lugares para poder dar vazão nas etapas do processo, e hoje você vê que nem tudo mais precisa desse formato, né? Precisa ser feito nesse formato.
Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir, e eu trago bem reflexão, porque realmente é surpreendente a forma como os órgãos públicos têm se movimentado para auxiliar, né, todo esse processo e reduzir esse tempo, né? Quando a gente vê esse tempo reduzir, aí isso vem totalmente a favor de quem está comprando, de quem está vendendo, de quem está operacionalizando isso tudo, porque você ganha tempo e você pode reorganizar o teu processo, né? Acho que esse é o fator aí principal, assim, que era uma dor de cabeça, né? E tem caminhado para que seja aí cada vez melhor. Por outro lado, a gente vê também as empresas, né? A gente falou em sinergia, comunicação, a gente vê também uma leve... como é que eu posso dizer, uma leve mudança no comportamento das pessoas envolvidas nos processos. Por que eu digo isso? Quando você está em posição, assim, por exemplo, no meu caso, né, sempre trabalhei em terminal até então, a gente lidava com todo mundo, era muito cada um por si, né? Então, até um tempo atrás, alguns anos atrás, as pessoas eram muito cada um por si. Não, esse aqui é o meu papel, eu vou até aqui, eu não tenho nada a ver com quem vai carregar ou com quem vai coletar, não me interessa, eu quero olhar o meu espacinho. E às vezes a gente ouvia, não, eu não vou falar, porque se fulano, sei lá, por exemplo, se o importador descobre que eu consigo atuar aqui, ele vai exigir mais de mim e eu não tenho condições, né, de me envolver em mais etapas de processo. Então, a gente via aí muito individualismo, né? Isso sempre impactou negativamente nos prazos, né? Porque aí, se você não ajuda o outro, a minha parte eu fiz, você se vira. Se você não se envolve no processo, você acaba realmente lá no final, né? Aquilo que a gente fala, né? Às vezes uma coisa que poderia ter sido evitada, por exemplo, extrapolou o prazo da armazenagem, perdeu a viagem do navio, né? Perdeu algum prazo de apresentar a documentação por alguma falha, ou por essa questão de individualizar demais as etapas do processo, aí você para e pensa, poxa, podia ter feito diferente. Eu sempre disse, né, que dependendo de como você está ali, por exemplo, você atende diversos processos, mas são vários clientes diferentes, por exemplo. Para aquele cliente, é um processo só desse cliente aqui, tanto faz, mas para aquele cliente é o processo. Porque a vida dele está ali, né? Se a gente está falando de uma pequena empresa, uma grande empresa, não interessa, né? Existe uma negociação comercial ali, existe alguém que vendeu e alguém que está esperando receber aquela carga, né? E prazos também, né? Eu costumo dizer, a gente está em época aí quase de Natal, quantas e quantas vezes eu vi desespero, porque as pessoas adquiriram produtos para comercializar em época de Natal, que só se comercializa nessa época, sei lá, enfeite natalino, qualquer coisa relacionada a essa época, você pensa se atrasar. Né, se passa ali do tempo e vai chegar só muito em cima da hora ou passa para janeiro, o que você vai fazer com esse produto? Né? Você não vai mais conseguir comercializar, porque ninguém vai comprar produto natalino em janeiro. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem... Eu costumo dizer que é muito mais reflexão para que você entenda o seu papel no processo e que você efetivamente tem importância a isso para evitar esses impactos no tempo, sabe? E outra coisa, assim, talvez para fechar tudo isso, é você conhecer muito bem o processo no qual você está inserido. Então, você tem que saber aonde ele começa e aonde ele termina. Eu não posso só olhar para o meu processo, né? Eu sei aqui as etapas do meu processo. Então, que você tem um checklist onde você saiba, olha, começou aqui, né? Antes de chegar em mim, aquela velha história, né? Onde é que eu estou nesse caminho? Eu estou aqui no meio, tá? O que tem antes de mim? Tem essa etapa, depois tem essa, aí vai entrar, né? Eu entro em ação, depois de mim vai ter mais 3, 4, 5 etapas até que isso esteja concluído. E aí, através do checklist, você vai acompanhando, né? Você não precisa, depois que passa a tua etapa, ou antes de entrar em você não precisa estar... Muitas vezes, a gente, antes de chegar na gente, tem que estar um pouco mais atento, né? Mas depois, é mais uma questão de follow-up mesmo, de acompanhamento, do que efetivamente você se envolver. Mas é interessante você conhecer o teu processo de ponta a ponta. O conhecimento é a chave de qualquer coisa e ele te leva aí, então, a ser muito mais feliz e mais eficaz em tudo que você vai fazer.
Então, se você sabe, né, todas as etapas, você está tranquilo, você sabe que aquilo ali, se acontecer algo errado, como você já conhece quais os caminhos, você já tem um plano B, já tem uma carta na manga, já corre aqui, já corre ali, já consegue resolver. Então, assim, de maneira geral, né, resumindo tudo que eu tenho para dizer, é muito isso, né? A gente tem que olhar para a transformação digital que tem acontecido, né? Muitas e muitas pessoas acabaram não olhando com bons olhos, porque é aquela coisa de você não aceitar a mudança, aquilo, não, tá bom assim, não mexe, já estamos acostumados, já tem muito tempo que está assim. Mas é necessário, né? É necessário até para que você faça essa roda girar mais rápido e ter mais volume. Então, transformação digital, a questão do olhar para o outro, né? E compreender ali todas as etapas e você conhecer o seu processo. Acho que essas são as 3 peças fundamentais aí para garantir que qualquer impacto de tempo aí você consiga resolver o mais rápido possível. Aí vai muito de entender a cadeia logística, né? Entender não só assim como ela funciona, mas quem está com você nessa. É o que você falou. Será que meu fornecedor tem o mesmo propósito que eu? Porque é o que você falou. Às vezes você pega um cara que ele tem um produto bacana, com preço legal, mas se der um erro, ele não está nem aí para você. Assim, ó, tá no navio lá. O Montes que se vira lá agora. Né, Montes? Tá sem o som, Montes? Opa! Agora, normal dessa pandemia, né? Normal dessa época. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, mas eu acho que é bastante bem colocado aí pela Mônica, e esse ponto que ela mencionou agora há pouco, né, a questão, a gente não faz nada sozinho, né? Então, quando você fala de tempo, a gente fala falando D mais 2, D mais 1, D menos 1, né? Então, aquela história do que era para ontem, né? Muitas vezes chega dessa forma. E hoje a gente precisa cada vez mais de parceiros de qualidade. Então, a gente nunca vai fazer nada sozinho. Não interessa qual tipo de operação você esteja engajado. Para você acompanhar esse processo, você não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você tem que ter aquele parceiro de confiança. Se é o transportador rodoviário, se é o terminal, quem é o armador, se eles têm outra regularidade na rota. E esse problema também não é só na parte final, vamos falar da importação no Brasil, mas lá fora também. Então, essa questão de prazo ela é muito cobrada. E hoje em dia, com a questão da dinâmica da comunicação, o mundo globalizado que estamos vivendo, dentro de uma indústria 4.0, mais à frente, já pertinho, a gente já vai estar na 5.0. Então, tudo está sendo muito mais rápido. Então, as cobranças são maiores. Então, processos estão sendo feitos. A questão das autoridades, como a Mônica mencionou, elas estão olhando de uma forma diferente a necessidade do cliente de ter aquela carga sendo liberada mais rápida, o avanço dos processos, a sistematização. Isso faz com que a gente consiga atender aos prazos. E caso você tenha uma falta daquele prazo, se você conhecer todos os processos, você consegue justificar, olha, o problema foi esse, de uma forma bem transparente. Eu acho que é importante viver nessa transparência. E a questão é porque você hoje, dentro do Comex, quando você vai trabalhar com importação e exportação, você tem que ter uma cultura vasta, como foi mencionado. A questão de você conhecer as regras de cada país, as exigências de cada país, como a questão de, por exemplo, pallet. Muitas vezes você tem uma carga paletizada, e você tem que ter a fumigação daquele pallet. Por incrível que pareça, existem clientes que não sabem que tem essa necessidade. Então, essa orientação, esse acompanhamento, mostrar toda essa necessidade. Por exemplo, você está pensando que vai mandar a tua carga agora, mas você vai ter que atrasar um pouquinho, porque você vai ter que fazer uma fumigação. Então, vamos antecipar esse processo. Então, vamos fazer com que ele seja o mais justo possível dentro do prazo. Que a gente sabe que a logística não é uma ciência exata, tão exata. Então, aquilo que foi bom hoje, amanhã pode ser ótimo, mas também pode ser que sofra uma pequena queda. Então, eu acredito que a questão do planejamento, você está atento a tudo que está acontecendo, e ter os parceiros
certos, de parceiros que sejam comprometidos e não só vistam a camisa deles, mas vista a camisa do parceiro. Então, é importante a gente ter essa visão. E os parceiros que trabalham conosco, né, que estejam assistindo aqui esse nosso evento, eles busquem também parceiros que sejam comprometidos. E aí a gente vai fechar a cadeia de uma forma sensacional e não vai se preocupar, de repente, da árvore de Natal chegar para enfeitar o carnaval. Essa foi boa, hein? É uma saída, né? Porque chegar depois vai fazer o quê? Vai esperar o próximo, aí já saiu de moda, né? Exatamente, mas tem isso. Mas eu acho que foi colocar duas coisas assim que acho que a gente, culturalmente, a gente tem muito, a gente às vezes acaba depreciando muito o nosso país, né? Porque aqui não funciona, porque não sei o quê. Mas querendo ou não, a Mônica e o Montes colocaram 2 pontos aí que eu acho que é super positivo também. Porque o negócio está rodando, né? A gente está num país assim que o negócio está evoluindo, a tecnologia está funcionando e isso acaba ajudando, né? Uma coisa interessante que eu tenho para colocar sobre isso é que eu, como, inclusive, gestora de equipes, né, eu sempre frisei isso para todos os profissionais que passaram por mim e que eu desenvolvi. Você precisa pensar em como que a sua atividade vai afetar na atividade do seu colega. Seja o seu colega que esteja sentado na mesma empresa com você, dentro do mesmo lugar, ou do colega que vai pegar esse processo que você está fazendo daqui a pouco. Então, assim, não tenha empatia, né? Não pense só em você, porque a situação inversa também acontece. Imagina quando a pessoa que pega o processo antes de você faz uma e aí chega para você o negócio todo estragado. Você vai ficar o quê? Pé da vida com fulano que falou, caraca, fulano me passou isso aqui tudo errado. Não vai ficar? Então, assim, não faça com os outros que você não quer que façam com você. Então, assim, era uma premissa básica do treinamento que eu sempre dava para os meus liderados. E, inclusive, a questão dos erros, é óbvio que a gente erra, nós somos seres humanos, né? E ainda mais assim, quando você está na correria, na urgência, 150, 200 processos por mês, é óbvio que alguma coisa vai passar. Por mais que você tenha sistema, que você tenha atualização online, enfim, sempre tem uma ação humana que pode gerar um erro. É normal, né? Mas também não estou minimizando o erro. Eu acho que a gente precisa sim trabalhar com atenção, porque um erro, por exemplo, no agenciamento de cargas, vai ser fatal para a Mônica, por exemplo, conseguir carregar a carga, porque a carga vai ficar bloqueada, você não vai conseguir liberar. Se tiver um erro no conhecimento de embarque, se tiver algum erro no lançamento de mercante, por exemplo, enfim, são N possibilidades que você pode minimizar fazendo um double check, tendo um processo de atenção, de conferência e tudo mais. E principalmente, né, se você não sabe fazer aquilo, ou se você tem dúvidas, pergunte para quem sabe. Sempre vai ter alguém, um colega, um superior, alguém que vai ter mais domínio do processo que você. Então, pergunte, não passe para frente uma situação que pode gerar um erro e complicar a vida de todo mundo. Né? Mas o mais importante, sim, é você entender que a visão holística é super importante. A gente fala isso, não é balela, não é clichê. Você precisa ter a visão do todo, porque você precisa entender como que você impacta na vida das pessoas e do processo em si, né? De como ele vai andar. E principalmente conhecer a operação como um todo. Você não precisa dominar todas as etapas, até aquelas que não são pertinentes à sua função. Mas você precisa entender, sim, porque aí você consegue reduzir, né, esse tipo de situação que atrasa em um número absurdo. E ajuda o coleguinha que pega o trabalho depois. E aí, se o coleguinha que pegou o trabalho antes de você tiver esse mesmo pensamento, o processo vai vir muito mais redondo. Então, as coisas fluem muito mais rápido, muito melhor. Bem legal. Bom, Rafael, a Natália falou no mercante aí, chega a tremer aqui. Me arrepiei, achou que era alguma coisa, Monteiro? Tem um tal de 5 mil reais que... Assinar a LOI, né? Deus me livre. Ninguém quer. Ó, a Mônica tocou num termo aí que eu acho que é bem legal, que é o tal do follow-up,
né, que ele é bastante usado na logística, principalmente no comércio exterior, o pessoal deve usar demais para a gente tentar minimizar tudo isso que a gente está comentando no decorrer da live. E eu queria que vocês falassem assim, o que ele representa, como ele impacta na operação, tipo, dicas mesmo, como que deve ser feito, o que vocês podem ajudar em relação a isso. Legal. O que você tem a dizer, Mônica? O termo follow-up, né, passando aí para o português, é acompanhamento. Então, a gente falou tanto sobre tempo, é urgente, é para ontem, um ajuda o outro, várias etapas, mas e aí? Como é que a gente tem visibilidade disso tudo? Como é que eu sei o que está acontecendo, né? Acho que é isso que essa pergunta ela já responde o que é o follow-up. Como que eu sei o que está acontecendo, em que fase que está, né? Em que momento que em que estamos, onde que eu vou entrar, enfim. Então, o follow-up, ele inicia lá já, né? Obviamente, desde o comecinho, quando o processo ele é startado, né? Então, eu preciso saber, ok, eu estou enviando para o processo, né? A carga aí para estufagem, e aí tanto faz, pode ser lá de fora, né? Para uma importação, ou aqui mesmo no mercado interno para exportar. Então, você começa ali já o momento da expedição, né? Para saber, deu tudo certo, foi acondicionado da maneira correta, tá tudo ok, tá saindo daqui, agora a gente está levando direto para o local de embarque ou para o local de entrega. Depois disso vem toda a parte documental, né? Porque ele mescla, né? Quando você faz um follow-up, você vai mesclar as etapas operacionais de entrega, retirada, carregamento, e as etapas ali documentais. Então, eu preciso saber, né? Por quê? Porque ele começa com o operacional, por exemplo, quando a gente está falando de importação, a primeira coisa que eu vou querer saber é, primeiro, aonde que a carga está, né? Parece absurdo, assim, porque comprei e aí, espera, né? A gente já tem mais ou menos os prazos, o transit time, já sei mais ou menos quando é que vai chegar, e é só isso? Não, eu preciso acompanhar. E, assim, como tudo é muito urgente, é muito crítico, você tem que acompanhar diariamente. Por quê? Porque eu preciso saber se aquele prazo que foi estimado ele vai ser realmente cumprido. Então, o follow-up ele serve para isso, para te dar essa visão, para te deixar claro aonde a carga está, né? Onde o processo está, em que etapa que está sendo trabalhado aquilo. Então, na importação, por exemplo, eu vou começar, depois, né, de ter feito toda a parte, beleza, foi expedido, já está em trânsito, aonde é que está essa embarcação, onde é que, né, enfim, eu preciso saber, né, falando um pouquinho ali da parte do marítimo, por exemplo, né, na importação, existem formas de você acompanhar, né, seja através do número do BL, seja através do nome do navio, né? Existem algumas ferramentas aí que te dão também a localização exata de onde está o navio e, consequentemente, também através de sites de armadores e tudo mais, ou até pelo próprio sistema das empresas, né, conectados a essas fontes, você saber exatamente onde o teu processo está, porque você precisa saber se, primeiro, como eu disse, né, se ele vai cumprir aquela etapa, e quando ele chegar naquela etapa, se precisar de alguma outra ação, você já tem que saber também. Então, o follow-up, ele serve justamente para isso. É como se fosse ali uma caixinha mesmo que vai te dizendo, agora estamos aqui, né? É igual, eu vou dar um exemplo, quando você compra uma coisa pelos correios, né? Eu gosto sempre de trazer um pouco mais para a realidade das pessoas, para que a gente possa realmente nivelar aí o conhecimento. Então, eu comprei uma coisa pela internet, por exemplo. Aí eu recebi um código de rastreio. Eu estou ansiosíssima, eu preciso para ontem disso. O que eu vou fazer? Ficar entrando no site do correio o tempo todo, ou da transportadora, né, com aquele código, e vou ficar. Onde é que tá? Onde é que tá? E agora? Foi atualizado só ontem. E é bem assim, só que num nível muito mais hard aqui, né, no nosso meio, porque se foi assim, demorou para atualizar, você sabe que o telefone vai tocar, que o e-mail vai chegar, porque realmente é algo muito dinâmico e precisa ter muito claro, né? Hoje, quando você pergunta para o profissional aí de logística ou de comércio exterior qual que é a maior dor dele, e isso eu digo, é muito real, justamente, ele vai te dizer o seguinte, olha, eu preciso ter mais visibilidade do que está acontecendo. Então, como que eu vou fazer isso? É por sistema,
vai ser um pouco mais antigo, né? Aí cada processo, né? Cada empresa vai determinar a forma como vai fazer, mas existem sistemas, ou você pode optar por fazer isso por e-mail, ou você pode optar por fazer isso por SMS, por telefone, da maneira que for. Mas a informação ela tem que ser atualizada o tempo todo, né? Para que todo mundo possa garantir todos esses prazos que tanto a gente comentou aqui, né? Se alguma coisa der errado no meio desse caminho, eu vou pegar de novo o exemplo do correio. Poxa, a minha carga, a minha mercadoria, né, o meu pedido aqui da internet parou lá no centro de distribuição tal, né? Eu estou aqui em Paranaguá, parou ali em Curitiba, já faz 3 dias. Qual que é a dificuldade? Por que não sai de Curitiba e não veio para cá ainda? É mais ou menos nessa linha. Então, ele é essencial para trazer visibilidade para todos os envolvidos no processo. Você citou aí dos Correios, e hoje a gente está numa sociedade cada vez, o nível de ansiedade cada vez maior, né? A gente que está na logística, a gente sofre isso, você dá um prazo para a pessoa, ó, daqui 5 dias vai chegar o seu produto. Ela acabou de colocar o pedido, ela já entra. Deixa eu ver se já colocou, esse rapaz não está mentindo pra mim, né? É mais ou menos assim que funciona. Aí ainda bem que tem tecnologia hoje, que você coloca lá, a pessoa não te liga mais, não fica enchendo a cabeça. O computador ajuda, porque antes era telefone, né? Pô, você falou que ia chegar daqui 2 dias, mas não chegou. Porque daqui 2 dias, né, amigão? Então dá uma seguradinha aí. Mas é bem isso. O pessoal quer tudo para ontem. E esse follow-up, eu acho que ele pode ajudar até, assim, a gente falou aqui, plano B, né, ô Montes, assim, você está acompanhando, você tinha um prazo lá, pô, deu um problema lá. Se você está acompanhando, você tem um tempo hábil para remanejar alguma operação, fazer alguma coisa, né? Exatamente, esse acompanhamento, para começar, né, aquela história do tô chegando, acabou, porque a gente tinha muito essa história quando era a base do telefone, né? Está chegando, vamos dizer, está chegando. Você ligava para a transportadora ou para o motorista, não, está chegando, e nunca chegava. Então, isso, uma sistematização, a gente, né, essa facilidade, né, como a Mônica bem colocou como exemplo, né, nivelando-se tudo, a questão do correio. Eu mesmo tenho algumas encomendas, eu fico lá no aplicativo, ó, já saiu, ó, tá no CD, já chegou. Aí, ó, saiu para entrega, aí eu já fico na expectativa, né? Já fica vigiando no portão. Já fica vigiando o carteiro. Como é que você disse isso? Não é verdade? A minha casa tem câmera, gente. Eu fico olhando na câmera, porque aqui no correio tem um horário mais ou menos, né? Que o correio passa. Aí você já fica esperando. Cadê o correio que não chegou? Passa uma volta, o carteiro passa. Para receber. O carteiro passa da sua casa e fica, não é possível que ele passou. Não, tem que ter uma explicação. E é o que acontece, né? Então, gera realmente essa ansiedade, né? A Natália colocou bem, né? Essa necessidade, né? E gera dúvida no cliente, na pessoa que vai receber a encomenda. Pô, será que o cara fez o negócio certo? Será que a empresa que eu contratei, ela é correta? Né? Por que ela não passou essa informação? Então, com essa questão do rastreamento, o follow-up, né, como é a questão dessa pergunta, é importante a gente estar monitorando os processos. O sistema realmente ele ajuda bastante nisso. E, claro, vamos dizer assim, uma ferramenta, né, que faz com que a gente possa tomar uma ação caso a gente observe que vai haver um atraso. Né? Então, essa ação, ela nos possibilita, muitas vezes, a reportar mesmo para o cliente final, ó, ia chegar dia tal, mas vai chegar dia tal mais um, porque houve tal processo. Né? Claro que muitas vezes é difícil passar isso para o cliente, porque o cliente ele acha que é o dono do mundo, sem entender como é que funciona toda a logística. Por mais esforços que a gente faz, né, o cliente não quer saber, ele quer o produto dele. Então, a nossa meta, para quem trabalha, né, na logística, quem trabalha em comércio, quem trabalha em operação portuária, a nossa meta é atender a essa necessidade do cliente, né, porque é o que sempre foi vendido, atender, né, a necessidade do cliente plena. Então, é importante acabar, esse negócio está chegando, acabou. Então, você tem uma ferramenta hoje que você consegue monitorar, você acompanha a sua carga. Hoje, a maioria dos armadores de convênio, praticamente todos,
que eu conheço, tem um sistema de tracking que você vai lá e confere como é que está teu container, se já chegou no porto, se já foi liberado, se houve atraso, por que houve atraso, a gente já vai atrás daquele agente de carga que está ali trabalhando. Então, atrasou, pede para acelerar o navio, né? O pessoal diz muito. A gente, às vezes, pede para acelerar o navio, mas às vezes o comandante não entende, rapaz. O comandante, às vezes, não entende a linguagem. Então, isso é difícil passar para o cliente, entendeu? Essas dificuldades que tem na logística, porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. E como você tem várias pontas interligadas no processo, se uma ponta ficar solta, acabou. Acabou. Então, mas como é que você vai explicar isso? Ele não vai entender. Então, gera essa ansiedade, gera esse processo todo aí de agonia, e não interessa, ele quer a carga dele. Né? Então, mas o que a gente vem melhorando com o tempo? A sistematização, a forma de acompanhar o processo, né? A qualificação dos profissionais, né? Está cada vez mais qualificado, né? As pessoas tendo mais acesso à informação, né? Porque muitas vezes o importador e o exportador, né, ele não tinha, talvez, tanto acesso à informação pelo número de informações que ele precisa ter, mas especificamente pela carga dele, ele consegue entender todo o processo, ele sabe que pode acontecer um problema, ele pode imaginar como o meu container vai chegar, minha carga vai chegar, vai passar pela alfândega, a alfândega, de repente, pode exigir alguma coisa que vai atrasar o meu processo. Então, existe hoje uma sincronização nisso aí. Então, esse follow-up é importante se manter atualizado. Essa brincadeirinha da gente estar no portão esperando o carteiro é uma realidade, porque o portão passa a ser a tela do computador e o carteiro é aquela informação atualizada na tela. Então, é importante a gente ter esse follow-up afinado, sabendo que a gente é humano, né? Nem assim, o sistema também, né, muitas vezes, nos deixa na mão. Então, a gente tem que ter certeza que tentamos ser 100%. Se for possível ser 110%, a gente mas se for 99%, a gente espera a compreensão, né, dos nossos queridos clientes. Até porque imprevistos acontecem, né, Montes? A gente está sujeito, não tem para onde correr. Bem, e é engraçado que eu fiz uma live sobre Comex, na verdade, Indústria 4.0, né, e desmembrando para o Comex 4.0 com a Cauana Pacheco do Comex Land na semana passada, lá no canal. E a gente falava sobre esses avanços tecnológicos, né, por conta da Indústria 4.0, da quarta revolução industrial que a gente está vivendo, e como que isso também chegou no Comex, principalmente com a pandemia, a gente tomou um empurrão nas costas, tipo, agora vai porque não tem jeito. Não tem, a gente está todo mundo trabalhando de casa, o Comex não pode parar, então a digitalização dos processos deu uma acelerada. E esse 4.0, todo esse conceito, ele está girando em torno ali da conectividade, que é justamente isso que a gente está falando. Hoje em dia, você entra num site e você já tem um tracking lá. Antigamente, você tinha que, às vezes, ligar lá para fora, para o agente de origem, enfim, para alguma pessoa, para pegar informação, para atualizar um sistema ou para mandar um e-mail para o cliente. Hoje em dia, essas etapas já foram todas eliminadas, né? E, inclusive, a tecnologia está mudando o jeito de trabalhar de muita gente, porque antes você falava no tô chegando, ou você dava aqui uma enroladinha no cliente, que levanta a mão quem nunca deu uma boa enrolada, né? Você tá com a faca no pescoço, você vai ali ganhar um tempinho, você dá um lerozinho e não sei o quê. Hoje em dia, o cliente, quando ele te liga, ele já te fala assim, eu fiz o track e eu vi que a minha carga não embarcou, qual foi o problema? Então ele já te liga dando um soco na sua cara, né? Não tem pra onde correr. Follow-up, dependendo, claro que as empresas querem sair sempre na frente. Essa coisa da tecnologia vem muito a favor, justamente para trazer essa transparência, né? Para agilizar o tempo, a comunicação e reduzir custo, tempo, tudo, né? E tem uma história engraçada, porque no terminal onde eu trabalhava, a gente resolveu uma vez, né? Dentre todas as soluções tecnológicas que estavam sendo implantadas, disparar um e-mail para o exportador no momento que a carga dele ficasse no chão, né? Tipo, sua carga não embarcou. Porque normalmente o que acontecia? Não embarcou até fechar a lista do navio, vamos lá, terminar a operação do navio, fechar a lista, documentação do navio, para daí fazer a informação, dava ali um total assim de 2 a 3 dias.
Aí que o cara ia saber que a carga dele ficou para poder fazer alguma coisa. E era uma reclamação muito constante, porque o que a gente está falando aqui hoje? Que a gente quer a informação agora, nesse mesmo minuto. Então, se não embarcou, por que você não me falou lá atrás para eu já correr? E aí foi feito ali, né, um follow-up, né? Uma coisa ali que, na hora que aquele navio encerrou a operação e aquela carga ficou no chão, bum, mensagem no e-mail do cliente, né? Porque quando você cadastra um container no porto, você deixa lá um e-mail e tal, e você vai recebendo as informações. E aí isso foi um mar bafafá, porque aí o cara já ficava sabendo que não embarcou, aí já mobilizava a gente, despachante, já todo mundo já tinha que estar envolvido, o armador ainda não tinha, né, tido tempo lá ainda para fechar a lista dele, para reorganizar, porque obviamente tem que reorganizar a reserva, né, entender em que momento essa carga vai ser alocada novamente para uma nova viagem. Sei que foi uma confusão, assim, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Uma parcela do pessoal ficou feliz, porque já estava com a informação ali para poder correr, e a outra parcela ficou triste, porque, tipo, poxa, me dá um tempo aqui, deixa eu respirar um pouco. Então, essa coisa da tecnologia, ela traz aí consigo a transparência, né? Não tem como você fugir de nada mais. Esse aí é o famoso postei e sair correndo. Exatamente. Deixa a mão ali. Mas é realmente isso, você tem que mudar, inclusive, o seu modo de trabalhar, né? Porque o follow-up também está ligado ao atendimento ao cliente. Esteja você em qualquer parte da cadeia, você está atendendo alguém. Então, o follow-up está diretamente ligado a isso. E, às vezes, através de um bom follow-up, você estreita uma relação com o cliente e, às vezes, aquele cliente só vai trabalhar com você por conta do follow-up que você dá, da atenção que você dá para o processo dele. Então, isso é muito importante, né? Não tem jeito. Esse é o famoso postei e sai correndo. Deus me livre. E ajuda, né? E ajuda a impulsionar o negócio, né? Porque Sim. A venda boca a boca ainda existe. Muito. Ainda existe, muito. Apesar de toda a internet, toda a globalização, toda a conectividade, mas o boca a boca, mesmo que seja o boca a boca do WhatsApp, né? O Telegram ainda funciona. Mas é engraçado que essa questão do follow-up também já gerou... Eu já tive uma situação como uma funcionária, né, que era da minha equipe, que ela estava com um banco de horas enorme e eu não conseguia entender de onde que estava saindo, porque assim, não era realmente... A gente sabe que comércio exterior muitas vezes exige trabalho de hora extra e tudo mais. Mas o dela estava uma coisa que estava absurda e eu comecei a tentar entender, a sentar com ela para tentar entender o que estava acontecendo, porque se fosse sobrecarga de trabalho, eu tinha que contratar mais alguém para o nível que estava. E aí, depois de muito esforço, eu descobri, ela se abriu para mim, que ela estava sofrendo de ansiedade por conta do follow-up. Por quê? A gente tinha um sistema integrado que o cliente recebia. Como se fosse o seu e-mail, né? Quando a carga fica no chão, o cliente recebia os alertas. E eles estavam ligados ao tracking da companhia aérea, ao tracking do armador. Então, acontecia um caso desse da carga não embarcar, o cliente recebia o e-mail direto. Então, o que ela fazia? Às vezes, ela passava o final de semana trabalhando para atualizar todos os processos, fazer follow-up, às vezes 2, 3 vezes por dia, com as origens que ela conseguia no final de semana, para ver se estava tudo certo, porque se ela conseguisse descobrir que ia dar um problema, ela já se antecipava, né? E aí já falava com o cliente no final de semana. E até porque, né, eu também consegui descobrir, porque uma vez um cliente me ligou para conversar comigo e perguntou por que a fulana está me mandando e-mail no final de semana. Que era um cliente que ele odiava receber e-mail. Ele queria receber um e-mail assim: a sua carga foi coletada dia tal, ela chegou no armazém dia tal, vai embarcar dia tal. Era só isso que ele queria. Ele não queria follow-up todo dia, toda hora, um monte de e-mail. É um cliente muito engraçado. E ele reclamou, ele falou assim: eu não quero e-mail no final de semana, e a analista está mandando e-mail no final de semana. Aí que a gente, enfim, cavucou, descobriu que ela, inclusive, estava sofrendo de ansiedade com a questão do follow-up, porque ela estava com medo de do cliente receber uma notícia dessa daí, que a carga não embarcou, por exemplo, e ela acabar recebendo o famoso soco na cara na segunda-feira, né? A minha carga não embarcou, e você já sabe o que aconteceu? Então, ela começou a sofrer literalmente com isso.
E aí começou a fazer um banco de horas absurdo, porque trabalhava sempre fora do horário, né? Ela trabalhava quando todo mundo já não estava trabalhando mais. Ela trabalhava as horas do Brasil e as horas de todas as origens que ela tinha acesso. Mas foi triste, porque ela deu pneu na cabeça, porque ela começou a ficar... Aí entra as questões de produtividade, etc, avaliação de desempenho, e ela realmente ficou por um processo da gente ter que falar com o RH, enfim, para poder ajustar isso aí, porque ela deu pneu por conta desse excesso de tecnologia, né? Não, eu coloco na página, o pessoal me critica, mas se você não tomar cuidado, você fica louco na logística no Comex. Eu falo, o pessoal me xinga, eu tô falando que é verdade, ó. Mas, ô Diego, eu falei que o bate-papo ia ser muito bacana, a gente já tá passou de 1 hora já de bate-papo aqui, cara. Porque a gente vai falando, e olha que eu nem falei, hein? Eu falei no começo da hora, se eu não vou falar, deixei só para os 3, já deu mais de 1 hora. Porque o bate-papo foi muito legal, cara, foi muito bacana. Nós falamos 4 perguntas aqui, que assim, eu acho que para quem não entendia o Comex, ou quem queria adquirir mais conhecimento, foi uma live enriquecedora, não foi, cara? Não, com certeza, e conforme o Montes, ele disse no início da live, que a Mônica e a Natália iriam dar uma aula hoje aqui sobre comércio exterior, né? E ele foi ali só pelas rebarbas, né, dando um contorno, um ajuste e complementando as informações. Então, todos que estão assistindo aí o evento, a live, eu acredito que vão sair daqui cheio de conteúdo para poder aplicar na prática, e quem não gostava do Comex, acredito que a partir de hoje vai ter uma outra visão a respeito. Porque assim, eu acho que tirou uma barreira muito grande que o pessoal acaba tendo, né? Comex, loucura. Não, mas você vê que assim, até aquilo que a gente falou, o pessoal não entende muita diferença entre Comex e logística, mas só nesse bate-papo hoje a gente vai ver que assim, cara, não tem como separar os dois, não tem como tirar os dois. Assim, não, vou trabalhar só o Comex e deixa a logística para lá, não tem como, né? E Diego, o que eu sempre falo, né, cara, a gente é privilegiado que a gente está tendo um MBA de camarote, não é verdade? Fala a verdade. Só conteúdo, só anotação, tranquilão, cara, tranquilão. E então nós chegamos ao fim, cara, e eu queria agradecer muito a Mônica, o Montes, a Natália, porque assim, foi show, de verdade. Tá? Muito conhecimento, bate-papo muito legal, não foi assim, bate-papo bem leve, que levou um conhecimento bem enriquecedor mesmo para o pessoal que está assistindo. Muito obrigado, viu? Eu vou deixar com vocês aí as considerações finais. Ou você quer falar já, Diego? Você que é o dono da festa, né, cara? Não, o dono da festa são os convidados. É verdade, nós só estamos aqui só. Então a gente começa pelo Montes. Pronto, pode ser. A gente começa pelo Montes. Tá, beleza. Montes, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo, assim. Eu sei que vocês deixam um tempo que vocês poderiam estar descansando, poderiam estar com a família, poderiam estar dando uma relaxada do Comex, né? Mas para vir passar um pouco de conteúdo aqui, fizeram com excelência, tá? Porque foi muito legal e a gente queria agradecer aí de você aceitar o convite para ajudar e para contribuir com esse evento. Rafael, eu agradeço, né, imensamente, né, a oportunidade de estar aqui. Como eu falei, né, a logística, né, o comércio, beleza, gente, quem trabalha em comércio exterior está lá no comércio exterior, no comércio. Mas a logística a gente já vive ela a partir do momento que acorda, né? Então, isso aí acaba, de uma forma ou outra, entrando na vida da gente. Eu quero a oportunidade aí de agradecer você, o Rafael, a Mônica, ter participado junto dessas celebridades aí, professoras, né, do assunto, né, a Mônica e a Natália, e fico à disposição para quando vocês precisarem de alguma coisa, e também deixo aqui o convite também para uma futura oportunidade também estar participando lá do nosso canal Conexão MTZ. Eu agradeço aí imensamente, né, eu esqueci de falar do Diego também. Obrigadão, viu, Diego? E fica aqui o agradecimento a todos.
Ô Monteiro, assim, só antes do Diego pontuar, quem quiser te encontrar, contratar seu serviço, onde que eles podem te encontrar, cara? Pronto, eu vou deixar aqui, você pode seguir lá no site da gente, www.mtzshipping.com, né? E também no Instagram, @mtzshippingservice. E o nosso canal lá no YouTube, Conexão MTZ. Então, nesses 3 pontos aí você vai entender como é que funcionam as operações da MTZ e o que a gente faz. Obrigado. Beleza. Obrigado, Montes. Agora eu vou passar a palavra para a Nath, que a gente já conhece ela, sabia que ela aceitaria, porque ela é uma pessoa que está sempre disposta aí, está toda atuando nas redes direto, né, Nath? Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade aí, de estar aí, de contribuir com bastante conhecimento, que a gente já sabe que você dissemina na internet aí, mas com esse evento aí a gente queria, em nome da Movilog, agradecer muito a sua presença. Obrigada, gratidão, Diego, gratidão, Rafa. Mônica também já é minha parceira lá de Comex, né, nas redes sociais, a gente já troca figurinha há um tempo. Obrigada por essa oportunidade de, sim, falar sobre o Comex, falar sobre um pouco mais, né, abrir um pouco mais a visão da cadeia logística e disseminar conhecimento, né, Rafa? Que é a tecla que a gente bate bastante, que a gente precisa fazer. A gente precisa unir as forças, cada um, né, nas suas áreas de atuação, dentro da logística, para poder tornar esse setor tão importante para o nosso país mais visto, que as pessoas entendam mais a importância das nossas atividades para as vidas, né, para as nossas vidas de sociedade e para a economia do país, saber o quanto que a gente faz, o quanto que a gente trabalha, tudo que a gente move. Eu acho que muita gente ainda desconhece, né, o que a gente faz, e é bom que a gente consiga, né, através de cada um disseminando o seu conhecimento, dessas parcerias que a gente faz, levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Então, obrigada mesmo, Diego e Rafa, pela oportunidade. E obrigada, Montes e Mônica, pela companhia aqui hoje, para falar de Comex. Foi um prazer. Não, nós que agradecemos aí. E aí, para finalizar, a Mônica, que também deixou um tempo lá, né? Sair do escritório, falei assim, vou descansar, não, vou falar com aqueles caras que me enchem o saco para vir participar do evento aqui, mas que veio aqui, contribuiu, deu um show de conhecimento, mostrou muito ferramentas, contribuiu demais. Mônica, obrigado, viu? Eu agradeço vocês, né? Também já tinha participado ali de uma live com o Diego, com a Nath também, a gente já trocou figurinhas lá, né? Participei de um quadro. Isso é bem importante, é bem interessante ter essa troca. E acho que o que eu gosto sempre de deixar bem claro, né? Por que a gente está aqui, né? Porque bem que você colocou, né? A gente deixa um tempinho de lado, né, a gente está falando aqui das nossas experiências, né? E até a respeito do Descomplica Comex, que é a minha página ali no Instagram. O único objetivo é realmente trazer conhecimento, né? Gratuito para as pessoas, né? Para quem está iniciando na área, para quem é estudante, para quem já está na área, mas precisa, enfim, de alguma forma renovar, né, ter aí um conteúdo de qualidade mesmo, né, eu acho que esse é o objetivo aí, acredito que de todos nós, né, e desse encontro. Então, o meu papel hoje, enquanto profissional de comércio exterior, né, e nessas frentes que a gente acaba tendo aqui, nessas conversas online, ou até mesmo nesse momento, porque a gente, né, tira um pouco do nosso tempo para postar conteúdo na rede, para compartilhar experiência, é muito para tentar trazer para as pessoas aquilo que muitas vezes a gente não teve lá atrás, né? Eu digo isso porque aí ao longo de 11 anos, óbvio, tive ajuda, né? E trocamos muitas experiências com outros profissionais, mas o começo da carreira, especialmente, ele é assim assustador, porque você não sabe, você sai ali da faculdade ou de um curso técnico que você fez, mas a realidade, na prática, ela é bem diferente, né? Então, esse espaço que a gente acaba cedendo para que as pessoas possam consumir os nossos conteúdos, pelo menos para mim, ele serve assim como um presente mesmo para as pessoas, para que elas possam pegar insights, pegar dicas de como lidar com o dia a dia, né? E essa troca, essa comunicação aqui,
ou fora daqui, né, entre as empresas, ela só serve também para enriquecer a nós mesmos, porque da mesma forma que a gente vem e traz um pouco de conteúdo, certamente a gente aprende com os demais. Então, para mim, foi muito prazeroso estar aqui hoje, ouvi-los, né, e entender também, aí estar atualizada, é uma maneira de se atualizar também. Então, muito obrigada pelo convite. Pô, muito legal. E eu acho que o que você falou aí faz muito sentido, né? Que quando a gente começou, lá atrás a gente não tinha isso aí. Eu, por exemplo, entrei na logística sem saber nada, não tinha uma página por lá, deixa eu ver antes de eu cair nessa barca aqui, eu não tinha. Aí eu acabei caindo, entendeu? Mas hoje as pessoas, elas são avisadas. Não vai dizer que eu não avisei, hein? Ô, Diegão, então chegamos ao fim, cara? Isso, chegamos ao fim e com muita satisfação, porque, assim, apesar de ter um grande aprendizado aqui hoje, nessa live, nesse evento do Movilog, é o primeiro de muitos e espero que a gente possa fazer essa parceria por muito tempo aí ao longo da nossa carreira profissional. É isso aí. Pessoal, obrigado. Então, a gente finaliza aqui e o que precisar da gente, pode contar. Segue lá o Monte, segue a Nath, segue a Mônica, que eles estão sempre colocando conteúdo lá. O que precisar de comer, que vocês não vão achar em outro lugar, não. É os 3 aí que vão entregar o melhor conteúdo, beleza? Pessoal, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.